Fala seus cachorros, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Futirotas. É um mercadinho da bola, sem Pepinho, que hoje está no Gold. Pepe volta só de madrugada, meu irmão. Então, pra não ficar sem vídeo, vou fazer essa edição no pelo, porque aqui na minha casa tô com visita. Inclusive o editor Corno está ali atrás da porta, né? Escondido, mas está ali com a minha família. Então eu vou fazer no pelo aqui pra que todo mundo possa jantar tranquilamente, né? E fazer a sua ceia da noite, etc. Só afirmando aqui, ó. Confirmado o sorteio da rifa nesta quarta-feira, às 19 horas, no canal da Loteria Federal, tá certo? Vai correr 30 centavos por número, um PlayStation 5 Pro, mais um iPhone 16 Pro Max, ou 15 mil no Pix, junto com GTA 6, né? Caso assim que for lançado, ou 15 mil no Pix. E pro top 3 compradores, 12 mil primeiro colocado, 10 mil para o segundo, 9 mil para o terceiro, 30 centavos por número. Você concorre nesta quarta-feira, então a gente avisa lá no grupo de Telegram, mostra tudo certinho, o link tá aí na descrição também, qualquer dúvida é só chamar lá, tá bom? Link na descrição, 30 centavos por número, ou o QR Code aparecendo na sua tela, tá certo? Qualquer dúvida ou qualquer problema é só mandar no Telegram que a gente te ajuda por lá, tá certo? Participa aí, último dia, e a gente vai seguir aqui com o mercadinho, tá? Então, como edição no pelo, vamos que vamos na cara e na coragem aqui. Tem bastante coisa, tá? Então, vamos por partes, vou começar falando de Flamengo. Ao que tudo indica, o Flamengo vai fechar a contratação, ótima contratação, do Jorginho, volante brasileiro naturalizado italiano. O Jorginho é catarinense, né? Do mesmo estado do Felipe Luiz, olha só, tá tudo acontecendo, né? O Jorginho tá na reta final de contrato com o Arsenal, o contrato dele vence no final da temporada europeia, ali em junho, né? Nesse momento ele é reserva do Arsenal. E existe a conversa que o Flamengo tenta a liberação automática do Jorginho para que ele seja reforço do Flamengo já nesse começo de temporada. Cara, eu falei do Jorginho recentemente no Palmeiras, né? O Palmeiras era o time que tava ali, mas pelo jeito a história com o Palmeiras caiu. E o Flamengo aparece como uma alternativa e, cara, de verdade, né? Contratou, né, também o atacante do Karabag, né? É Jorginho, Fernandinho. Como é que era o nome do cara? Eu até anotei aqui, cara. Tá no outro mercadinho, meu irmão. Agora já. Juninho. O Flamengo contratou o Juninho do Karabag, né? Passou 5 milhões de euros. E assinaria com o Jorginho ali. Não sei se vai ter uma compensação financeira ou vai ser gratuitamente, né, com a liberação do contrato aí, do restante do contrato dele com o Arsenal, mas ele já seria reforço do Flamengo, né? No mínimo, o Flamengo fecharia com ele para ele chegar ali em junho, né? Depois do final da temporada europeia, final de maio, começo de junho, o Jorginho seria reforço do Flamengo já no mais tardar por aí. Excelente reforço, cara. É um cara de organizar meio de campo, arma o time desde a defesa, né? É o que o italiano chama de regista, né? Que é um armador defensivo. Bate muito bem de fora da área, é muito bom na bola parada, né? É um jogador cerebral e tem o chute de média distância como uma das principais características, né? Já foi top 3 de bola de ouro, a gente sabe, seria um grande reforço caso o Flamengo consiga confirmar a contratação. A notícia veio do Caê Mota lá do Globo Esporte, tá? E outra notícia envolvendo o Flamengo é que o CSKA fez 2 propostas pelo meio-campista Lohan do Flamengo, né? Fez 18 anos, né? Recentemente. O Lohan, que eu considero um grande valor para o futuro. Eu acho que o Flamengo vender agora seria muito equivocado, né? O CSKA Moscou ofereceu 4 milhões, o Flamengo recusou e ofereceu 5 milhões de euros pelo Lohan, mas o Flamengo também recusou, né? Muito pouco, acho que o Lohan, pelos valores que estão empregando aí no futebol brasileiro recentemente, acho que o Lohan é papo para 15 a 20 milhões de euros aí, caso o Flamengo queira vender. Não acho que é uma necessidade extrema vender o Lohan agora, né? Mas as notícias aí que o Flamengo precisa levantar dinheiro também num espaço curto de tempo, então pode negociar algum jogador, né? Então a SAI vendeu o Fabrício Bruno, né? O Fabrício Bruno foi 8 milhões de euros ali. Então o Lohan pode ser negociado, mas acho que esse valor que o CSKA tá pleiteando pagar no Lohan é muito pouco, até perto das vendas que o Flamengo fez dos jogadores aí. E o Lohan se destacou no profissional, né? Ele não saiu da base direto já sendo vendido. Então, o Matheus Gonçalves, o Lohan, acho que eles podem render um bom dinheiro pro Flamengo, né? Num curto prazo, né? Num médio prazo, pelo menos. Então o Jorginho chegando no Flamengo seria um baita reforço, né? Seria um cara para ser titular. Aí a ver como o Flamengo se organizaria, porque o Jorginho é um jogador mais lento, né? Então o poder de marcação cairia um pouco com o Jorginho no meio de campo, porque apesar dele ser um 5, ele não é aquele 5 combativo, tipo o Pulgar, né? Mas eu acho que é um jogador que encaixaria muito bem ali com o Felipe Luiz, cara, porque o Felipe Luiz tem consciência tática, né? Eu acho que tem um futuro muito grande pela frente, tá certo?
Continuando aqui, o Bahia confirmou a contratação do atacante William José, né? Já foi anunciado, reforço do Bahia, ótimo jogador. O Bahia também, segundo o Bruno Andrade, está atrás do goleiro Matheus. O Matheus é goleiro do Braga, 32 anos de idade. Muito bom goleiro, cara. Jogou Champions League, inclusive. Muito bom goleiro. Goleiro de 32 anos, mas um goleiro muito bom. Um goleiro que fez sucesso em Portugal, mas assim, joga no Braga, que é a quarta força do futebol português, né? Mas eventualmente chega ali em competições europeias. Então é um time tradicional em Portugal, embora não seja multicampeão, porque os campeões são os três, né? Porto, Benfica e Sporting. Mas sim, o Matheus é um baita goleiro. Se o Bahia contratar, seria um grande reforço, né? Corre também o assunto de que o Keylor Navas pode ser reforço do Bahia, mas já é mais pro rumor do que pra notícia. E o Matheus, acho que se o Bahia for nessa contratação, seria um baita reforço para o Bahia, tá? Aí a gente vai seguir pro esporte. E no esporte, dois nomes são falados aí no esporte, né? O Johan, a informação é do Clauber Santana. O Johan, que está no Internacional, meia, foi revelado pela Chapecoense, tem passagens aí pelo Palmeiras também. Acho bom jogador, mas oscila demais, né? Nem no Galo nem no Inter não conseguiu jogar o que se esperava dele, mas acho que um jogador que pode agregar no elenco. E também, essa informação já do André Hernan, o Oscar Romero, que estava no Botafogo, pode ser reforço do esporte para essa próxima temporada. Também considero o Oscar Romero bom jogador, né? Mas ele não é aquele cara para ser o 10 e a faixa, né? O cara para ser titular absoluto. Mas acho que numa composição de elenco, o Oscar Romero pode ser um reforço interessante, né? Um jogador que tem talento, um jogador que tem boa visão de jogo. E eu acho que no esporte pode agregar sim. No Botafogo ele ajudou em alguns momentos, né? Acabou que o período dele não foi de extrema importância, ele acabou liberado, mas é um jogador que chegando a baixo custo pode ser um bom reforço sim, tá? E vamos falar também do Fortaleza, que está quase fechando a contratação do zagueiro argentino Gastón Ávila. Jogador de 23 anos, zagueiro canhoto, pertence ao Ajax, tá? O Ajax pagou por ele 12 milhões de euros em 2023, mas o Gastón teve uma lesão séria no joelho, né? Tá voltando de contusão agora, e o Juscelino Filho, lá do Globo Esporte, diz que o Fortaleza negocia a contratação por empréstimo pro Gastón Ávila para essa temporada, né? 23 anos, jogou no Boca, né? Foi revelado pelo Boca e foi comprado pelo Ajax há 2 anos atrás. Então é um reforço que eu acho que seria muito interessante pro Fortaleza. O Fortaleza tem uma legião de argentinos ali com o Vojvoda, né? Mas o Gastón pode ser um grande reforço, jogador de seleção de base, jogador de seleção olímpica argentina. Então, assim, é um jogador que tem história já com a camisa da Argentina, não na profissional, mas nas seleções de base. Então pode ser um reforço interessante pro Fortaleza pra temporada. O Fortaleza já trouxe o Paul Fernandes e etc. Tá certo? Mais uma, o Palmeiras está realmente fechando a venda do Vitor Reis para o Manchester City. O valor que estão dizendo é de 35 milhões de euros. Seria a maior venda de um defensor na história do futebol brasileiro por muito, né? Eu acho que superando, a gente estavam falando em 40, 45, mas parece que o valor vai ser na casa dos 35 mais bonificações. Ainda assim é um valor muito alto, né? E eu acho que o zagueiro mais caro vendido pro futebol brasileiro foi 20 milhões de euros e foi o Beraldo, zagueiro do São Paulo, para o PSG, né? O Vitor Reis tem 18 anos, tem tudo para ser um jogador de seleção brasileira. É uma grande venda do Palmeiras, é aquele tipo de venda que você não pode deixar passar, por mais que seja um jogador que possa entregar tecnicamente no time, é um dinheiro que pode mudar o patamar do time ainda mais para você fazer contratações, né? Então, é isso, tá? E com relação a Andreas Pereira, não vai rolar pelo jeito mesmo, né? As conversas estão travadas já há um bom tempo, o Palmeiras chegou a oferecer 18 milhões de euros, não passou disso, o Fulham quer 30, a diferença é muito grande, né? Não teve jogadores do Palmeiras que o Fulham tenha se interessado, então o Andreas Pereira e Palmeiras não vai rolar pelo visto, tá? Vamos aguardar, né? Futebol tudo pode mudar num piscar de olhos, mas é aquilo que eu falei, né? A minha fonte continua a mesma, o Andreas Pereira não será jogador do Palmeiras. Muito provavelmente, tá? Não cravo com 100% de certeza, porque é o que eu disse, futebol pode mudar tudo de uma hora para outra, né? A gente já teve vários exemplos ao longo da história com relação a isso, mas a tendência é que o caminho seja esse, tá? Eu acho que o Palmeiras precisa olhar para outros mercados, outros jogadores também, né? Ou fazendo aquela coisa, joga uma bomba aqui e fica negociando no silêncio, como foi o caso do Felipe Anderson, que apareceu no Palmeiras sem ninguém esperar, né? Só se for nessa a estratégia que o Palmeiras esteja utilizando, mas na do Andreas, pelo jeito, não vai rolar, tá certo? Matheus Pereira também. O Vitória
fechou a contratação do goleiro Gabriel, né? O Gabriel Vasconcelos, que estava no Juventude, fez um bom campeonato brasileiro pelo Juventude, vai reforçar o Vitória, né? Vai brigar por posição com o Lucas Arcanjo. Acredito que o Gabriel será o titular, né? Bom goleiro, fez um baita campeonato brasileiro pelo Juventude, teve muito destaque, conseguiu fazer boas defesas, fez boas partidas, goleiro seguro, né? Então é um reforço que o Vitória fecha. O Vasco fechou, né, com o zagueiro Lucas Freitas, zagueiro que estava no Juventude também, né? Passagem no Palmeiras, né? 23 anos de idade, reforço do Vasco para a temporada. Aí vamos falar de Galo também. Eu quero fazer um vídeo especial do Atlético Mineiro, então você que é torcedor do Galo, vou fazer um resumo aí de toda a bagunça que está acontecendo no Galo. Vou opinar com distância, obviamente, né? Tô em São Paulo, não tô vivendo o dia a dia aí do torcedor do Atlético, mas o incômodo do torcedor do Atlético com os donos do clube tá bem gritante, tá bem latente e o incômodo faz sentido pelas promessas que o dono do Atlético, principalmente o Rubens Menin, falou, né? Que o Atlético em 2025 seria uma das grandes potências do futebol mundial e a torcida cobra porque o cara falou isso, né? Mas vamos falar aqui de reforços. O Atlético Mineiro, notícia do canal do Medeiros, né? Tá negociando a contratação do Júnior Santos do Botafogo, né? O valor seria na casa dos 50 milhões de reais. Tá? O canal do Medeiros já deu informações antes e acertou, então estou trazendo essa informação também, né? Seria um baita reforço. O Júnior Santos é muito bom jogador, né? Teve muito destaque pelo Botafogo aí na última temporada, acabou se contundindo, mas volta. Inclusive é dele o terceiro gol na final da Libertadores que dá o título pro Botafogo diante do próprio Galo, né? Mas seria um baita reforço aí. Não seria uma reposição pro Paulinho no mesmo nível, porque o Paulinho tem só 24 anos, o Júnior Santos vai fazer 31, então assim, já é um jogador mais velho, mas eu acho que seria um bom reforço pro Galo sim, tá? O Cuca também, informação da Ana Canhedo, que é setorista do Santos, o Cuca pediu a contratação do Soteldo, o Atlético tem interesse, mas o Santos diz que é o Atlético que não pretende negociar o Soteldo nessa temporada, porque o Pedro Caixinha, treinador do Santos, quer manter o jogador no elenco, tá? Óbvio, né? A tendência é que ele não saia do Santos para o Galo, mas a gente sabe como o futebol é. Do mesmo caso que eu falo do Andreas Pereira, pode ser que mude tudo, né? O Atlético já teve interesse no Soteldo no passado, chegou a oferecer 12 milhões de euros na época, o Santos não liberou, o Santos que estava com o Soteldo emprestado, né, pelo Guachipato, né, e depois o Soteldo acaba saindo para o futebol dos Estados Unidos, para o Toronto, e depois vai para o Tigres, etc, né, mas pelo que tende a acontecer, o Soteldo não sairá do Santos nessa temporada, né, mas a gente sabe como o Soteldo ele é imprevisível e o Santos também é imprevisível, pode ser que aconteça um negócio e a gente só saiba que ele já aconteceu, tá bom? E teve também a situação do Sérgio Ramos, que inclusive tá na capa do vídeo, né? O Sérgio Ramos é patrocinado pela Mizuno, né? Marca japonesa de material esportivo, e saiu um vídeo, né? Que em breve vai acontecer um lançamento da Mizuno, né? Mas com a música de fundo, né? O som da torcida de fundo é o da torcida do Galo. Bastou isso para levantar a especulação que o Sérgio Ramos pode ser reforço do Atlético Mineiro, porque além de tudo teve, prepare-se, em breve e tal, né, deu a entender que poderia ser reforço do Galo. Eu fiquei procurando coisas disso, tudo se envolve com relação ao vídeo postado pela Mizuno, mas é muito complicado a gente chegar nesse pormenor, porque o Galo é um clube patrocinado pela Adidas, né? A Mizuno é patrocinadora do atleta. Eu não sei se teria alguma correlação, mas o fato é, o Sérgio Ramos está livre no mercado. Mas até onde se sabia, ele tinha pedido mais de 3 milhões por mês para jogar no Corinthians, tá certo? Eu não sei se o Atlético faria esse tipo de investimento agora, até pelos negócios que o Atlético tem feito, não parece que é esse tipo de investimento que tem sido feito. O Atlético tem muitas dívidas a pagar, a situação no Atlético, por mais que seja uma SAF, tenha dono, é bem calamitosa, né? O Atlético perdeu batalha pro futebol argentino por $1 milhão de dólares, cara. É nada, entendeu? Assim, um jogador que era titular do Galo. Então, assim, como é que vai ser essa SAF do Galo nesse 2025 sem Libertadores, né? Vai jogar Sul-Americana, como é que vai ser? Tudo tá muito nebuloso no Atlético Mineiro, sabe? Então, o nome do Sérgio Ramos é uma baita especulação, seria um baita reforço, mas é uma incógnita também, porque é um jogador de 38 para 39 anos que já não joga bem há um bom tempo, né? Tava no Sevilha, o Sevilha não quis manter, que é o clube da base dele, né? Da infância. Enfim, vamos esperar, mas faz quase um ano que o Sérgio Ramos tá parado. Então precisa ter paciência agora, mas óbvio, pelo termo de nome, impacto seria uma grande contratação, né?
Com relação ao Santos, tem bastante coisa, né? O meu peixão soltou a informação de que o Santos tem interesse no Rafinha Alcântara, irmão do Thiago Alcântara. Tá sem clube, né? Ele estava no Al Arabi do Catar, tá sem clube agora, 31 anos de idade. É parça do Neymar, ganhou o Ouro Olímpico pela seleção brasileira também. Eu acho o Rafinha Alcântara bom jogador, mas eu acho que ele prometeu muito mais do que ele entregou na carreira. Ele sempre ficou naquele passo de ser uma realidade. Eu acho que ele tem poucos bons grandes momentos na carreira, né? Principalmente na Inter de Milão, quando ele passa emprestado, lá ele jogou muito bem. Na Real Sociedade ele também jogou, no Celta ele também teve bons momentos, mas em Barcelona e tal, o Rafinha nunca se mostrou um grande jogador como se esperava, né? O Thiago sempre foi muito mais do que ele, mas é um jogador talentoso, eu acho que pro Santos poderia ser uma contratação interessante, tá? Lucas Mussetti tem duas informações. A primeira é com relação ao David Washington. O Santos tem interesse, segundo o Lucas Mussetti, no retorno do David Washington por empréstimo. Pra mim seria um sonho, cara. Seria uma baita contratação. Eu coloquei ele até no meu scout lá no Vem Pro Peixão, que inclusive volta amanhã, sabe? Então eu falei bastante do David Washington. Pra mim seria o 9 ideal pro Santos trazer, preparar aí, né? Não dá pra comprar, o Santos vender ele por 15 milhões de euros, a não ser que tenha um acordo aí, o Chelsea vê a possibilidade de negociá-lo, porque se o Chelsea falar, olha, Santos, se vocês quiserem 10 milhões de euros, a gente vende o David, eu compraria. Daria um jeito de comprar de volta, cara, porque é um jogador geracional que acho que perdeu a oportunidade de ficar no Brasil pra se consolidar como um grande jogador, sabe? Ele foi embora muito rápido, jogou 16 jogos e foi embora, sabe? E aí o Chelsea não utilizou, joga no Chelsea B, enfim, não foi emprestado, enfim, né? O Santos poderia fazer essa oferta. E também, o Lucas Mussetti também disse que o Santos fez uma oferta ao AEK de Atenas, da Grécia, né, pela contratação do ponta sueco Niklas Eliasson, né, 29 anos de idade, ponta direita, jogador de seleção sueca, sabe? O pouco que eu vi do Eliasson foi jogando pela seleção sueca, nunca achei nada demais, mas enfim, eu nunca vi muita coisa. Então, mas que o Grêmio também tá na parada, mas a oferta do Santos, segundo o Mussetti, é melhor pelo Eliasson, tá? O Eliasson tem um valor de mercado aí por volta de 6 milhões de euros também. Não sei se vale a pena, cara, enfim, né? Mas porque o sueco, a mãe do Eliasson é brasileira, então ele fala português, então seria um facilitador. E o Bruno Andrade, por sua vez, soltou a informação que o Santos tem interesse no volante, segundo volante português, /meia, também joga de meia avançado, no André Horta, de 28 anos, do Braga, também bom jogador, tá? Esse aí eu já acho que vale a pena fazer um investimento. O Horta tem contrato com o Braga até 2027, eu acho que é um jogador mais difícil de tirar do Braga. Ele teve emprestado também na última temporada, ele passou os últimos 6 meses emprestado pelo Braga, se eu não me engano ao Olympiacos, não tenho certeza, né? Eu li, mas eu esqueci, não acompanhei, mas quando eu vi o André Horta jogar algumas vezes pelo próprio Braga, achei interessante. Não é um monstro sagrado, um craque geracional, mas é bom jogador. Acho que poderia agregar 28 anos de idade, uma boa idade, né? Um jogador que poderia chegar aí e ajudar muito. Eu acho que ele é um jogador muito parecido com a característica do Lucas Evangelista, pra gente ter perspectiva de como ele joga, né? Então poderia ser um cara que agregaria muito ao elenco do Pedro Caixinha, né? Aquele volante que vai muito à área, que pisa, que faz o box-to-box, que os caras gostam atualmente, tá? Informação do Bruno Andrade, não sei se vai acontecer, mas eu acho que seria um bom reforço, tá? Continuando, tem a informação que o Bragantino fechou a contratação do zagueiro Guzmán Rodrigues junto ao Peñarol por 25 milhões de reais, tá? Bom jogador também, né? 24 anos, jogador que já foi convocado para a seleção uruguaia também, vamos ver, né? Mas o Bragantino parece que tá voltando às origens da Red Bull de contratar esses jogadores jovens, se destacando aqui na América do Sul, fazendo bons investimentos e olhando para o mercado, né? E dando continuidade para o Fernando Seabra, que eu considero muito bom treinador, tá? E para finalizar, mas não menos importante, saiu, essa aqui eu tenho fonte, terceira vez que eu tenho fonte no canal. Neymar uma vez, Andreas Pereira e agora, né, Gabriel Paulista. Saiu informação de que o Corinthians, né, primeiro a informação saiu do André Hernan, de que o Corinthians tinha interesse no Gabriel Paulista. Informação, tá? Informação, eu estou falando a informação. Gabriel Paulista quer jogar no Corinthians. Zagueiro, tá? Já entro nos pormenores aqui da relação. O Gabriel Paulista é corintiano e quer jogar no Corinthians. Nesse momento ele está no Besiktas, onde é muito querido pelo clube e pela torcida. Mas por ser o Corinthians, o Gabriel Paulista, que tem 34 anos, já passou pro Arsenal, estava no Valência, a gente vai chegar nisso já já, né? Como ele é corintiano, ele tem muita vontade de jogar no Corinthians. Então, como ele já tá com uma idade
até certo ponto avançada, seria o momento ideal dele vir pro Brasil, jogar, voltar no Brasil e jogar no clube que ele torce, né, que é o Corinthians. Então, ele vai tentar de tudo com o Besiktas para conseguir a liberação para ser jogador do Corinthians, tá? E isso realmente existe, o interesse do Corinthians. Ah, mas o Gabriel Paulista se envolveu em todo aquele caso envolvendo o Vinícius Júnior. Bom, vamos lá, primeiro de tudo. Gabriel Paulista não é fazendo a defesa, vou falar do que aconteceu, tá? Teve todo o caso Mestala Vinícius Júnior, realmente teve, tá? Esse grande caso Mestala e Vinícius Júnior foi após o Gabriel Paulista ter saído, o que mais estourou. Aquele caso grave que aconteceu, e a gente sabe do que a gente tá falando, tá? É que os termos têm que ser poupados aqui no YouTube por causa da política da plataforma. O Gabriel Paulista não estava jogando naquele jogo que teve todo aquele caso envolvendo Valência e Vinícius Júnior, tá? E óbvio, cara, ali no estádio, ele estava no estádio, né, como jogador do Valência, machucado. Ele, na hora que acabou o jogo, o Valência venceu, ele comemorou a vitória e postou. O que levou a entender que as pessoas, que ele estava passando pano e incentivando os ataques raciais que o Vinícius Júnior estava sofrendo. O que não é o caso, gente, tá bom? Não é o caso. Não tô falando, olha, eu tô defendendo o Gabriel Paulista. Estou falando o que aconteceu. Realmente ele postou lá, acabou sendo um momento inoportuno. Ele não deveria ter postado, mas ele tá ali na hora. Você não escuta um grito isolado ou um grito de alguma parte do estádio. Você escuta, né? Pra quem já frequentou o estádio. Se o estádio todo cantar uníssono alguma coisa, você escuta. Se uma parte canta uma coisa, outra parte canta outra, você escuta um barulho. Você não escuta exatamente o que as pessoas estão cantando, a não ser que você esteja perto daquele setor, que não era o caso do Gabriel Paulista naquele momento, tá? Enfim. E também teve o caso que ele foi expulso num lance contra o Vinícius Júnior. Realmente aconteceu, né? Esse lance aconteceu no Santiago Bernabéu. Ele deu um pontapé no Vinícius Júnior, mas ali, cara, fala, pô, ela é adversário, velho. Ele passou do ponto? Passou. Pegou pesado? Pegou. Foi cavalo? Foi. Mas você não mistura uma coisa a outra, tá? Não tô defendendo o Gabriel Paulista, tô falando o que aconteceu. Acho que ele errou? Acho que ele errou. Mas entre errar e ser criminoso tem uma distância muito grande, tá certo? Então, caso o Corinthians contrate o Gabriel Paulista, vem para ser titular absoluto, tá? Ele é muito querido pelo torcedor do Besiktas. Você pode entrar no Insta aí do Gabriel Paulista e ver os comentários, né? Da especulação e como os torcedores não querem que ele saia do Besiktas. Ou seja, se o torcedor quer que ele fique, é porque ele joga bem lá, tá bom? É isso, quero saber a sua opinião. Faz o cocô, curta, comente, compartilha, é muito importante. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo, um queijo. Participa da rifinha. O link tá aí na descrição. No QR Code aparecendo na sua tela ou em futirinhas.net. 30 centavos por número. Às 7 horas da noite corre. Você tem até às 7 exatamente para adquirir os seus números. Tá certo? Tamo junto. Um beijo, um queijo. Até o próximo vídeo e